Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua companhia, pela sua indispensável audiência. No programa de hoje, neste primeiro bloco, temos o prazer de receber Roberto Vital, que é presidente da Sociedade de Fisiatria do Rio Grande do Norte e também do Comitê Paralímpico Brasileiro. Aqui eu agradeço a presença. Tudo bem, doutor Roberto? Tudo bem, bom dia a todos da Conexão Potiguar, né? E estamos aqui à disposição de vocês, né? Esse ano nós somos, vamos dizer assim, temos o segundo evento do mundo, né? Que é as Olimpíadas e a Paralimpíada, que vai ser no Rio de Janeiro de 2016. Eu, como coordenador médico do Comitê Paralímpico Brasileiro, estou à disposição de vocês. Agradeço a sua presença aqui. Então, no mês de agosto será a Olimpíada e em setembro, não é? 7 de setembro, a partir de 7 de setembro será a Paralimpíada. A Paralimpíada, abertura 7 de setembro e encerramento dia 18 de setembro. Certo. Como será a presença do Rio Grande do Norte este ano? Olha, a gente tem o Rio Grande do Norte na participação assim, da delegação brasileira, que vai ser a maior delegação de todos os tempos, em 22 modalidades, né? O Rio Grande do Norte tem presença marcante de longas datas, principalmente na natação. Um exemplo, Clodoaldo Silva, já tivemos Gledson, Gênesis. Esse ano a gente tem a Joaninha, tem a própria Edênia. Temos no halterofilismo vários atletas, no goalball, né, que é um esporte para cego, e no atletismo para cego também. Para cego também. Estava vendo aqui o seu cartão, tem braille, né? Isso é uma coisa que para a maioria das pessoas pode nem perceber, mas para quem é deficiente visual, isso aqui é fundamental. Hoje é que eu digo, a comunicação não só, a gente está falando aqui, se for um deficiente visual, ele não está vendo o que a gente está, a maneira que nós estamos, vamos dizer assim, se comunicando, né? Ele vai ter só o som, é diferente do braille, que na comunicação você tem o contato, né, manual, e ele consegue ler as informações que estão no cartão. Essas mesmas pessoas com estas deficiências num restaurante também sentiria falta de um cardápio que não tivesse braille. Hoje a comunicação é fundamental e eu digo assim, até em termos de integração, né, de participação da sociedade como um todo. Atletas de alto rendimento aqui no Rio Grande do Norte, qual será a participação? O senhor pode citar alguns nomes? Os nomes que eu digo, assim, mais conhecido, assim, que já foi recordista com 6 medalhas de ouro, por exemplo, nas Paralimpíadas de Atenas, o Clodoaldo Silva, que hoje ele está participando na equipe lá do Rio, né, no Rio de Janeiro, está morando lá. E além dele, nós temos alguns atletas que estão morando em São Paulo, que são do Rio Grande do Norte, como a Edênia, a Cecília, que é da natação, a própria Rildene, que se transferiu agora nesse semestre para São Paulo, para estar mais próximo da seleção. E temos a Joana, que treina aqui no Tubarão com o professor Rodrigo. São promessas? São promessas não, são pessoas consagradas. Consagradas. E promessas? Tem? Promessa, por exemplo, temos a Cecília, né, que foi uma revelação do Estado. Tem algumas outras revelações, como a Yasmin, que é daqui do Estado também. E nas outras modalidades, por exemplo, pela até a falta de ter a modalidade no Rio Grande do Norte, por exemplo, aqui próximo à Paraíba, que os atletas têm até uma bolsa atleta para participar, nós temos, por exemplo, o melhor atleta do goalball, que é o esporte, eu diria uma comparação grosseira, como se fosse um handebol, né, praticado por 3 atletas cegos, que eles arremessam a bola com guinzo. E nós temos o melhor atleta, vamos dizer, da modalidade no Brasil, que é o Romarinho. Ele está competindo lá pela Paraíba. E temos, por exemplo, uma promessa também muito boa, que não deixa já de ser uma realidade, que é a Thalita no atletismo, com guia, que no caso do atleta visual, se ele for um cego total, que a gente chama, ele precisa de um guia. E o guia também aqui do Rio Grande do Norte. Quais são as exigências principais para estar nessa equipe? Olha, o que eu digo, hoje o atleta, o esporte de alto rendimento, tanto para o Olímpico como para o Olímpico, as exigências são as mesmas. Então o atleta hoje não dá mais para ele, vamos dizer, trabalhar e treinar. Ele tem que se dedicar, vamos dizer assim, exclusivamente àquela modalidade que interessa a ele. E nós fazemos os exames de pré-participação que nós chamamos, que são desde os exames cardiológicos, o exame laboratório, para que a gente veja as condições desse atleta, desde detectar uma coisa simples, uma anemia,
uma alteração cardíaca que pudesse prejudicá-lo de participar. Então, é feito em todos os atletas que vão participar do Rio 2016. Dos pontos que, quando a gente fala não somente de cultura, mas também de esporte, um assunto que não pode ficar de fora é a questão do patrocínio. Como é que se resolve isso aqui no Rio Grande do Norte? Hoje a gente, no estado, a gente tem algumas empresas que patrocinam alguns atletas, né? Mas, assim, em termos, já foi até aprovado na Assembleia, né, a Bolsa Atleta para os atletas de alto rendimento, mas ainda não foi implantado. Então, a gente espera que o mais rapidamente isso possa acontecer para que a gente possa ter não só a revelação, mas que os atletas consigam competir e participar com o nome do estado, né? Muitas vezes um atleta desse bom nosso vai competir por outro estado. Então, isso é fundamental no apoio para os atletas. Como a gente tem esse ano, que é um ano, vamos dizer assim, diferente, que a gente vai ter o Brasil sediando e fazendo os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, existe uma bolsa, por exemplo, do Ministério do Esporte, que se chama Bolsa Pódio. De acordo com o índice técnico do atleta e a medalha que ele ganhou nos campeonatos anteriores, por exemplo, no Mundial do ano passado, ele tem uma bolsa aí que varia, vamos dizer, de 3 mil até 16 mil reais. Então, não deixa de ser um auxílio que a quem não tinha nada, muito bom. Isso é recente, né? Antigamente não tinha isso. Não tinha isso. Foi desde quando o Brasil, uns 2, 3 anos atrás. E lembrar o seguinte, o próprio Comitê Paralímpico Brasileiro, como o Comitê Olímpico, ele tem uma participação das verbas das loterias, né? Que 2% do total das loterias ficam para o Comitê Olímpico e Paralímpico, e que essa divisão aí em torno de 35% para o Olímpico e 65% para o Olímpico. Então, o comitê tem, além disso, ele tem um patrocínio da própria Caixa Econômica Federal, que também participa nos eventos do comitê, que são chamados circuitos Loterias Caixa. O ano passado nós tivemos uma etapa aqui no Rio Grande do Norte, em Natal precisamente, foi o Norte-Nordeste, e tivemos também, por exemplo, um maior evento escolar do mundo, que foi a Paralimpíada Escolar, que foi feita aqui no Rio Grande do Norte, com a participação de todos os estados da federação. O número de profissionais hoje do Rio Grande do Norte nessa área da medicina corresponde à demanda de pessoas com deficiência? Eu acho que está hoje, dentro do contexto que nós temos, a gente tem uma demanda boa de profissionais que lidam com a área. E hoje, por exemplo, a nível de comitê, cada modalidade ela tem uma equipe praticamente fixa da equipe de saúde, que vai desde o médico, né, dependendo da necessidade, o fisioterapeuta, a pessoa de enfermagem, a parte da psicologia, a parte nutricional e os profissionais que a gente tem, como fisiologista, por exemplo. Então, você tem uma equipe multiprofissional, fora os técnicos, né? Eu estou falando assim da área de saúde, que os técnicos não deixam de ser da área de saúde, que são formados em educação física. Então, você tem uma equipe multiprofissional fixa, porque você já começa a lidar, conhecer todas as nuances dos atletas. Lembrar que, por exemplo, como a gente lida com pessoas com deficiência, para ele participar da modalidade, ele precisa fazer uma classificação que a gente chama uma classificação funcional. Então, às vezes a pessoa é elegível no esporte e não é elegível no outro, por exemplo. Então, só para ilustrar, por exemplo, na natação, a gente tem 14 classes que podem participar, né, da modalidade. Então, você tem do S1 ao S10, que são os deficientes físicos, que o S é de swim em inglês, né, natação em inglês, que o S1 seria aquele atleta com a deficiência maior, né, um atleta que tenha poucos movimentos a nível de membro superior, que a gente chamaria de uma tetraplegia ou uma tetraparesia. E o S10 seria aquela pessoa que tem, por exemplo, um amputado de punho, né, na natação. Então, esse seria um S10. Ou então um déficit de força ou uma amputação ao nível, por exemplo, do tornozelo do pé. Então, esse seria um S10. E temos o S13, S14, o S11, S12 e S13, que são os visuais. Você falou aí no Braille. Então, os deficientes visuais, ele tem 3 classes. A gente chama de B1, né, que é cego em inglês, que é blind em inglês, em que B1 seria um cego total. O B2 seria aquele que consegue ver vulto, e o B3 que conseguiria ver mais alguma coisa. Parcial, né? Parcial. E o S14, que seria o deficiente intelectual, né, o antigo mental. Gostaria muito de agradecer ao Dr. Roberto Vital, que é do Comitê Paralímpico Brasileiro aqui no Rio Grande do Norte. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela entrevista. Parabéns a vocês todos pelo brilhante programa, e estamos à disposição aí em qualquer outro momento. Muitíssimo obrigado, Dr. Roberto Vital. Vamos a um rápido intervalo comercial e não se esqueça, a sua audiência é vital. Não sai daí.